Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 14. Versículo 38. Para quem não sabe o que estamos partilhando por esses tempos, nós estamos trabalhando aqui, ou fazendo uma introdução por esses domingos a respeito de um trabalho que nós iremos começar aqui durante as primeiras semanas de março, que irá até agosto, que nós chamamos de Celebrando a Recuperação. Nós estamos introduzindo algumas coisas importantes que dizem respeito aos passos que nós daremos durante esse processo, e é uma proposta de nos levar por um caminho de restauração espiritual, emocional, dentro de princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Curva sua cabeça por um instante e ore comigo. Pai, eu quero pedir a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu amor neste tempo, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Teu Espírito seja livre neste lugar para nos alcançar. Que nesse tempo o Senhor nos guie de uma forma tão poderosa, que a nossa vida literalmente receba tudo que o Senhor tem preparado para nós. Eu repreendo neste lugar, Pai amado, todo roubo da Tua palavra, todo espírito maligno que foi enviado para roubar algo de nós esta noite, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui declaro que o Senhor seja livre através do Teu Espírito Santo para tratar e falar conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu peço que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, o Senhor estenda as Tuas mãos com sinais e prodígios neste lugar. Seja livre, ó Espírito Santo, para ministrar a nós, naquilo em que nós precisamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Muito bem, nós vamos falar aqui a respeito do 7º passo. Nós já demos alguns passos, como aqui já disse. Hoje eu quero falar sobre o 7º, mas só para nós nos lembrarmos. Nosso primeiro passo, nós falamos sobre realidade. Compreender que eu não sou Deus. Admitir que eu sou incapaz de controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. Segundo passo também que nós aqui já partilhamos é sobre a esperança. Basicamente sinceramente crer que Deus existe, que eu importo para Ele e que Ele tem o poder para me ajudar a me recuperar. Terceiro passo importante é o compromisso. Conscientemente eu escolho comprometer toda a minha vida a Ele, à vontade dEle, aos cuidados dEle, ao controle de Cristo. Quarto passo, limpeza. Abertamente examinar e confessar minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém que eu confie. O quinto passo, submissão. Submeter-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente pedir a Ele para remover os meus defeitos de caráter. Sexto passo, na qual falamos aqui na semana passada, é sobre o perdão. Avaliar todos os meus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que me feriram e consertar os danos que eu tenha causado a outros, exceto quando pedir perdão eu possa causar mais mal ou ferir a outros.
Nós falamos sobre isso aqui na semana passada. Então, vamos para o nosso penúltimo passo. O 7º passo diz respeito à manutenção. Diga manutenção. Isso. Esse passo, escute, pede um tempo reservado diário a sós com Deus. Eu vou repetir para você. Esse passo, ele pede um tempo reservado, diário, dia a dia, todo dia, com Deus. Para um momento de autoexame, leitura da palavra de Deus e oração. Para conhecer a Deus e a vontade dEle, e também para recebermos o poder para a realização daquilo que precisamos sobre esta terra, principalmente a nossa libertação. Eu quero falar um pouquinho sobre esse processo na nossa recuperação. Como é que você tem mantido aí o progresso dessa sua restauração? Caminhar num processo de recuperação não é algo fácil. Escute, não é um processo tranquilo. O caminho da recuperação ele é cheio de relevos, muitos morros, muitas dificuldades. Algumas vezes nós vamos dar 2 passos para frente e 1 para trás, porque não é simplesmente fácil. Nós teremos problemas, algumas vezes nós teremos recaídas, se eu posso assim chamar. Recaídas que são, na verdade, padrões de comportamento e até mesmo sensações de derrota em nossa vida. É aquele momento em que o alcoólico ele volta a beber, aquele que tem problemas com comida volta a comer demasiadamente, aquele que tem problemas com jogos acaba voltando a jogar, aquele que trabalha compulsivamente começa a ocupar de novo a sua vida plenamente. Ou seja, nós tendemos a repetir os velhos hábitos que estivemos ou estamos trabalhando para nos libertar dele. Eu quero falar um pouco sobre esses problemas de recaídas, nesse processo de manutenção. Então, antes que eu prossiga, escute o que eu vou te dizer. Toda recaída, ela acontece dentro de um padrão previsível. Pastor, o que é isso que você está falando tão difícil aí? Escute. Toda pessoa, quando ela cai em pecado, toda pessoa, quando está num processo de recuperação, ela acaba caindo naquele grande problema que ela está, de fato, lutando. Ela nunca cai de repente. É isso que eu quero dizer. Ninguém acorda, ninguém dorme um dia e acorda e fala assim, olha, hoje eu vou prostituir. Hoje eu vou ver pornografia. Hoje eu vou mentir. Ninguém faz isso. Isso é um processo que vai acontecendo. Algumas coisas vão ocorrendo para que a gente chegue a essa condição. Portanto, recaída passa por um processo de previsibilidade. Alguma coisa vai me falando, vai me dizendo, coisas vão me sinalizando de que eu vou cair. Como é que se dá o início da recaída? Um dos aspectos do início da recaída é que a gente começa a ficar complacente, né? O que é isso? A gente começa a se sentir confortável com algumas melhoras que a gente vai tendo, né? A gente começa a dizer assim, olha, eu não preciso mais de ajuda, a minha dor já tem sido bastante reduzida, lógico que ela não foi eliminada ainda, mas eu já estou bem melhor, então eu não preciso participar desse grupo, eu não preciso ficar contando com a ajuda dos irmãos, eu acho que eu já dou conta daqui para frente, eu não preciso ter conselheiro, eu não preciso ter ninguém do meu lado. Complacente significa que a gente vai suavizando, complacente significa que a gente vai facilitando a coisa. Segundo aspecto, a gente começa a ficar confuso. Isso acontece quando a gente começa a racionalizar, ou seja, a gente começa a questionar bastante. A gente talvez comece a entrar por aquele caminho, olha, agora eu estou vendo que talvez o problema não era tão crítico assim. Eu acho que eu já dou conta do recado. Eu acho que a coisa não era nem tão assim espiritual, não era nem tanto uma coisa de Deus. Eu acho que eu já resolvo a situação. Terceiro aspecto, para a recaída, a gente começa a se mover na direção de um comprometimento. O que significa isso? Não é compromisso no sentido, mas comprometimento no sentido de arriscar. A gente começa a fazer uma caminhada de ir arriscando um pouco.
É aquela situação que a gente começa a voltar para aquele lugar que nós não deveríamos estar. Eu começo a andar com aquelas pessoas que não deveriam andar com elas. Se eu tenho um problema de compra, o shopping center não é o melhor lugar para mim. Se eu tenho um problema de comida, ir a uma sorveteria talvez não seja o melhor para mim. Se eu tenho problemas com vícios, talvez algumas companhias não sejam o ideal para mim. Mas de alguma forma a gente vai voltando devagarinho a esses lugares. A gente vai arriscando um pouco. É como se na verdade alguém com problemas de jogos falasse assim: olha, eu vou acompanhar vocês lá no jogo, mas fica tranquilo porque eu não vou jogar. Você pode não jogar um dia, 2, mas se ficar nesse meio, vai jogar. Quarto, é quando se dá, ou quando a gente chega à catástrofe de alguma forma. É quando a gente não só começa a se envolver com as coisas erradas, mas aquele monte de sentimento terrível começa a tomar conta da gente. É o colapso em que a gente se entra, de alguma forma. A catástrofe ela não acontece quando eu caio, mas ela já vem ocorrendo. É quando eu começo a voltar aos padrões de comportamento antigo do qual eu tanto lutei. A pergunta que eu faço hoje é: por que nós tendemos a voltar para o lugar errado quando eu sei qual é o caminho certo? Por quê? Eu quero te dar aqui algumas respostas. Primeiro, porque a gente acredita de novo naquilo que a gente chama de força de vontade, e que eu acredito piamente que só minha força de vontade vai resolver. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Nós já trabalhamos muito isso por aqui, meu querido. Nós já eliminamos isso de alguma forma. A gente falou aqui, por isso eu revi com você aqui alguns passos importantes. Nós falamos aqui que sozinho nós não somos capazes de mudar. No passo 2 nós falamos a respeito que não temos esse poder. No passo 3 nós falamos que entregamos o nosso problema a Deus. Mas de alguma forma, a gente vai saindo do caminho, a gente retrocede e acredita que é na minha força que eu consigo a libertação que eu tanto quero. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é pela força, nem pelo poder que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito. Escute, só Deus tem o poder de libertar a nossa vida. Ninguém mais. Segundo ponto, porque a gente acaba fazendo errado quando deveria fazer o certo, é porque a gente começa a ignorar os passos que nos foi dado. Né? É aquela situação que quando a gente começa a ficar bem, quando a coisa começa a engrenar na nossa vida, quando a gente começa a fazer aquela caminhada boa e que a coisa vai andando bem, ao invés de eu, na verdade, continuar o processo passo a passo, eu tenho aquela sensação de que eu posso cortar o caminho. Olha, eu posso adiantar aqui o processo. Eu acho que eu nem preciso desse passo, eu não preciso daquele ali. Isso aqui eu já acho que eu já venci, não tem nenhum problema. Aliás, aquele péssimo hábito cristão, escute, olhe para mim por favor, que nós na maioria temos, que é de cortar o caminho. Procurar uma trilha mais próxima. É o péssimo hábito que nós como cristãos muitas vezes temos, de olhamos o caminho de Deus e falamos: Deus, seu caminho está muito lento. O que o Senhor está propondo passo a passo está meio difícil, está devagar demais. E a gente está sempre criando o nosso caminho, a nossa trilha que corta, porque a gente quer que vá mais rápido. A gente ignora o caminho de Deus, o passo que Ele nos dá. Nós precisamos praticar todos os passos, passo
a passo. Esse é o problema, porque muitas vezes nós dedicamos-nos ao errado quando sabemos qual é o certo. Terceiro ponto nesse sentido, é que a gente tenta se recuperar sozinho, sem apoio de ninguém. Frases do tipo: olha, eu vou melhorar por mim mesmo, eu não preciso da ajuda de quem quer que seja, eu vou ouvir aqueles sermões lá que o pastor está falando. Aliás, que sermão aí, tá bom, pastor, seu sermão está uma bênção, estou gostando, está falando comigo. Olha, eu acredito, pastor, que eu nem preciso de aconselhamento. Vou ouvir só essas palavras aí, já está de bom tamanho. Não vou precisar desse negócio de pequeno grupo, eu talvez não precise de nada desse negócio de acompanhamento de vocês aí. Você está errado. Se tem uma coisa que você e eu como igreja precisamos, olhe para mim, meu querido, por favor. Se tem uma coisa que eu e você como igreja precisamos mudar em termos de mentalidade, é que a minha vida cristã, ela não é vitoriosa sozinha. Nesse lugar, uma das grandes mudanças que nós precisamos fazer em nossa própria vida, é entender que Deus sempre tem alguém para poder nos ajudar na caminhada. Seja um padrinho, seja um amigo de confiança, seja um discipulador seu, você precisa aprender a valorizar essas pessoas que Deus tem colocado à tua volta. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Você que está envolvido com o programa do Celebrando a Recuperação, inscrito já. Você que não se inscreveu, mas está aqui ouvindo esta palavra. Você não pode andar sozinho e vencer sozinho. Porque se você cair, quem é que vai te ajudar? Você está aqui ainda? Uma das grandes ignorâncias que eu percebo na vida cristã, de muitos amados, e da qual eu também já vivenciei, é quando nós nos recusamos a andar perto de outras pessoas. Sabe por quê, querido? A grande verdade é que eu não consigo ver todos os meus problemas só pelos meus próprios olhos. É por isso que o meu irmão, ou as pessoas que Deus levanta para estar à minha volta, são literalmente o meu espelho. Por isso é tão bom nós vermos as pessoas aqui em cima testemunhando, né? Não é verdade? Porque quando elas testemunham, eu vejo alguma coisa de mim nela. Quando ela testemunha alguma coisa de sua vida, algo em mim também é reavivado, é despertado, é revelado. A gente se identifica. Você está aqui ainda? Por isso que quando a gente testemunha, quando a gente compartilha, melhor dizendo, quando a gente compartilha um testemunho, a gente não só traz cura para as pessoas, mas também a gente traz esperança para outros corações. Você não pode se recuperar sozinho. Quarto ponto, por que a gente acaba optando pelo errado quando a gente sabe o que é certo? Porque a gente se torna arrogante. É verdade. É muito fácil isso, meu querido, e é verdade, né? Eu sou forte, eu já venci esta mágoa, eu já pedi perdão, eu já venci este hábito. Pronto, já fechei a porta, está tudo pronto para mim. Muitas vezes por um senso literalmente de arrogância. É orgulho puro.
Provérbios capítulo 16, versículo 18. A desgraça está um passo depois do orgulho. Eu vou repetir para você. A desgraça está um passo depois do orgulho. O motivo porque muitas vezes nós damos essas caídas é porque a gente se torna arrogante, orgulhoso. A gente acredita de maneira enganosa e tola de que eu já resolvi a minha vida, pronto, já estou bem, não preciso de nada e ninguém. Conselho para nós: mantenha-se humilde. É sempre nessa via de a gente se achar muito forte, como diz o apóstolo Paulo. Está fortão? Está crentão? Está santão? O apóstolo Paulo fala: é isso que você precisa para cair. Confiar em você mesmo. A gente precisa se manter humilde, meu querido, enquanto vamos nos recuperando. A Bíblia diz que o homem que tenta mostrar mais do que aquilo que ele é de fato, ele acaba entrando em grandes aflições. Orgulho nos predispõe à queda. O orgulho, querido, ele nos cega os olhos para as nossas fraquezas. Gente orgulhosa não enxerga a fraqueza própria. Você está aqui ainda? Orgulho, meu querido, nos faz surdos às palavras de orientação. E olha, que eu posso partilhar com você com muita tranquilidade, que como pastor e líder, é uma das coisas que eu mais vivencio. A quantidade de pessoas que me procuram para algum tipo de orientação ou algum aconselhamento, e quando você fala a verdade para ela, uma das primeiras coisas que aparecem na vida delas é o orgulho. Elas não conseguem ouvir. Elas falam assim: não é possível que isso sou eu, não é possível que o senhor está falando isso de mim. Eu falei: eu não estou falando isso de você, eu estou falando isso para você. Não, não é verdade, não é assim. Quantos cristãos caindo, vivendo péssimos hábitos, vivendo em pecado, porque eles não conseguem ouvir líderes, não conseguem ouvir irmãos em Cristo, não conseguem ouvir os seus discipuladores. É orgulho. No fundo, a gente vai acabar fazendo o que o orgulho sempre nos faz fazer: pôr a culpa no outro. Eu sei que o teu pai, a tua mãe, a tua infância, alguém lá atrás pode ter judiado e arrebentado com a tua vida. Em parte eles foram culpados em algum momento. Olhe para mim, por favor. Mas quem resolve daqui para frente é você. Quem decide resolver o problema daqui para frente é você. Não empurre para as outras pessoas. Amém? Como prevenir a recaída? Como você já disse comigo, é a manutenção. Que coisa, né? Aí eu vou repetir para você, para nós. Reserve um tempo diário, porque recaídas a gente previne tendo tempo com Deus. Então eu vou repetir para você. Reserve um tempo diário, a sós, para a leitura da palavra, oração e autoexame. Amém? Amém?
2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz assim: façam a verificação de vocês mesmos. Lamentações capítulo 3, versículo 40, devemos examinar nossa própria vida, devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Diz a Bíblia, meu irmão. O que eu vou avaliar? O que eu avalio, pastor, nesse processo de recuperação? Primeiro, eu avalio o meu físico. Você sabe que o nosso corpo, ele é que nem um barômetro. Barômetro, ele é um aparelho para medir a pressão atmosférica, né? O nosso corpo, meu querido, ele é um indicador. O nosso corpo, ele mostra de alguma forma o que anda ocorrendo em nossa vida. O que anda na atmosfera da nossa vida. Às vezes você começa a lidar com algum tipo de dor que você nunca teve. Dores nas costas, dores de cabeça, talvez enxaqueca, você começa a ter algum tipo de dores que você talvez nunca teve na sua vida, e você pergunta, por que é que eu estou passando por isso? Seu corpo é um indicador, e esse é um elemento que você precisa avaliar. Por que o meu corpo se encheu de coceira? Por que eu ando ficando tonto de vez em quando? Por que eu ando cansado fora do normal? Por que eu ando estressado? O teu corpo anda te dando pistas do que você precisa começar a tratar. Outro aspecto que você pode avaliar é o emocional. O que você anda sentindo agora? Está ressentido? Magoado? Tenso? Ansioso? Cheio de medo? Você está permitindo que as suas emoções elas venham à tona, ou você continua com aquele processo de ficar reprimindo? Porque se você é alguém que está sofrendo por dentro com algum problema, se você continuar reprimindo, é a mesma coisa que você, na verdade, chacoalhar uma garrafa de refrigerante. Ela vai explodir. Você, com essa postura, está começando a prejudicar o teu processo de recuperação. Terceiro aspecto importante, para analisar, para avaliar, é o relacional. Você anda em paz com todo mundo? Já fez todos os acertos que precisava fazer? Já resolveu a sua vida lá, talvez com os seus pais, com os seus filhos, com o seu cônjuge, talvez com o seu vizinho, talvez com o seu familiar, talvez com o seu irmão em Cristo, talvez com o seu líder? Já arrumou a sua situação? Porque como você já ouviu aqui, tem muita gente que ainda anda com alguém grudado sobre si. Eu também já disse a você, ninguém foi criado para andar segurando outra pessoa, carregando outra pessoa nesse nível. Tem alguém preso a você? Quarto aspecto importante para avaliar é o espiritual. E aqui você pode buscar o inventário, que é muito interessante. Quando nós vamos no mercado ou numa feira e vamos escolher as frutas boas, e nós só escolhemos as boas, fazemos questão de tocá-las, nós queremos ver, nós sentimos ela, e a gente consegue fazer a diferenciação entre o que é bom e o que é ruim. Espiritualmente, meu amado, eu preciso, escute o que eu vou te dizer aqui. Se você não aprender, no final do seu dia, parar para separar o bom do ruim, se nós não aprendermos a chegar no final do dia, aprendendo a
ter tempo para olhar o que fizemos e saber discernir o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim, eu preciso separar isto. O que é ruim vai estragar o que é bom. Você está aqui ainda? Aquela história de você parar no final do dia e falar: Senhor, como é que eu fui hoje? Eu tenho problemas com ira, eu fiquei irado por 3 vezes, mas 2 vezes eu consegui segurar a bronca, na terceira eu dei uma explodida. Bom, mas pelo menos 2 vezes eu consegui, Deus. Pô, que bom. Já ganhei um pouquinho. A gente celebra, sabia? Você está aqui ainda? Porque se você for analisando, meu querido, e você começar a olhar só coisa negativa, a gente desiste de nós mesmos. Você concorda? Porque, meu querido, um dia é um dia de muito pecado. Então para. Avalia como foi o seu dia perante Deus. E aprenda a agradecer a Deus pelo progresso que você fez de bom. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Amém? Por incrível que pareça, a Bíblia está dizendo o seguinte: nós podemos ser, entre aspas, orgulhosos do nosso processo de crescimento. Podemos ser humildemente orgulhosos daquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém, meu querido? Quando avaliar? Ai, Jesus. Quando é que a gente avalia? Avaliar é como limpar uma casa. E geralmente há 3 níveis de limpeza, né? Ou 3 tipos de pessoas em como limpam a casa. Existe simplesmente aquelas pessoas que são literalmente obcecadas por limpeza, né? Aquelas pessoas que literalmente elas andam com um paninho grudado na cintura. E elas andam atrás de você limpando aonde você pisou, o copo que você bebeu. Tem alguém aqui assim? Não precisa falar, não tem problema. Tem gente que tem problemas com limpeza. Tudo dela ou dele tem que ser literalmente nos trinques, tem que estar espelhando, tem que estar clean, limpo. Existem aqueles que fazem aquela limpeza mascarada, assim, tipo, vamos dar um tapa para ver, deixar aqui um pouquinho mais arrumado. É mais ou menos aquela história de que quando de repente uma visita chega na sua casa, e aí você consegue rapidamente dar um tapa geral na sua casa. Amém? E há aquela limpeza que você faz assim anualmente. Jesus amado. Sabe aquele dia que você fala assim, ó, Natal está chegando, vamos fazer aquela faxina. Mais um pouco você muda de casa. Quando é que a gente avalia? Quando a gente fala de limpeza, é uma coisa bastante delicada, porque faz todo sentido para nós, enquanto cristãos. Você sabe que eu passei um período da minha infância em que minha mãe, ela não me deixou brincar com os meus colegas de rua. O meu trabalho e do meu irmão era simplesmente ajudá-la a limpar a casa. Meu irmão ficava com a cozinha e o banheiro, e eu ficava com a sala e o quarto. Meu irmão deixava a cozinha assim, fora do normal, e eu deixava o quarto e a sala também fora do normal. E para quem veio desse ambiente, sabe quando algo é limpo e quando algo é sujo.
Eu me lembro que quando nós mudamos para uma casa muito melhor do que onde nós estávamos, nós mudamos para uma casa muito boa, de 3, saímos de uma casa de 1 quarto e fomos para uma de 3. Então nós fomos um palácio, literalmente. Para nós era um palácio. E nessa casa tinha carpete, e carpete era coisa chique. Quando a minha mãe olhou para a casa e viu aquele carpetão verde assim na casa, aquela casa bonita, né? 2 garagens na frente, quintal no fundo, quarto de empregada, uma suíte nos quartos. Na verdade foi uma grande bênção de Deus sobre a nossa vida, depois de anos morando no muquifo. Mas aí quando a minha mãe viu aquela sala encarpetada, aqueles quartos encarpetados, a minha mãe pirou o cabeção, né? Porque minha mãe sempre foi obcecada por limpeza. Teve um dia que meu pai, cansado, muito cansado, o bichinho chegou, já com o zoinho pequeno, que já não é tão grande também, chegando do trabalho, ele foi lá e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, que ele foi botar o pé na sala, minha mãe deu um grito da cozinha: sai daí! O meu pai ficou assim. Ele virou para trás e falou assim: por quê? Porque eu acabei de limpar essa sala. Eu e a minha mãe ficamos de 4 por 3 horas passando escova na sala, encarpetada. Então eu sei o que é uma casa limpa e o que é uma casa suja. E acredite, isso faz toda a diferença para nós, enquanto queremos recuperação. Você está aqui ainda? Quando que eu avalio? Em qualquer parte do dia. Se você sentir alguma pressão aumentar, se o seu corpo está dizendo alguma coisa, se as suas emoções estão se alterando, você precisa parar. Precisa lidar com aquilo imediatamente. Sabe por que eu estou dizendo que tem que ser todo dia? Porque quanto mais você adiar o problema, pior vai ficar. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender na vida cristã, é que eu não posso deixar o lixo acumular. Você está aqui ainda? Olhe para mim. Você deixa lixo na sua casa? Você não tem que tirar lixo todo dia? Jesus amado, a igreja foi arrebatada? Você está aqui, irmão? Você tem lixo na sua casa, irmão? Ô Jesus, pensei que era só eu. O baldinho do seu banheiro enche, meu irmão, todo dia? Que nojo, pastor. Baldinho da sua pia enche todo dia? Chega no final do dia, tem um saco desse tamanho que a gente está amarrando lá para colocar na lixeira. Amém, irmão? Ô Jesus, estou no mundo ainda, glória. Olhe para mim. Deixa passar um dia de cada vez, sem tirar o lixo. De dentro. Eu me lembro de um dia que nós fomos viajar, e eu fui na geladeira e peguei não sei o que e coloquei dentro do lixo da cozinha, e não tirei antes de viajar. Nós passamos um final de semana fora. Meu irmão, um calor que Jesus mandava. Quando eu entrei naquela casa, Senhor, eu falei: Jesus, acho que entraram aqui e fizeram cocô na casa inteira. Mas não era. Lixo que não foi jogado fora. Fede. Dá verme.
Olha para mim, igreja, por favor, olhe para mim. Você entende por que eu falei para você no começo, repeti para você no meio, e estou finalizando para você falando a mesma coisa praticamente? Se eu, para não cair, se eu tenho nesse trabalho de recuperação, se eu quero não cair, eu preciso definitivamente tomar uma posição para a minha vida, de todo santo dia, parar um tempo, me envolver com essa palavra, falar com Deus e avaliar como foi o meu dia. Porque se isso não acontecer, querido, você só está comprometendo o seu processo de recuperação. Percebeu que no momento fez besteira? Para ali e resolve. Para ali e resolve. Como falei diariamente. Momento a momento, quando a coisa me pega no momento, eu tenho que acertar isso. Tenho que fazer isso diariamente no final de cada dia. E tenho que fazer isso até mesmo anualmente. Eu tenho que terminar toda vez o meu ano e perguntar para Deus: Deus, como é que eu fui? Está aqui ainda? Como avaliar? E eu termino com você. Primeiro, chama-se reflexão. Pastor, como é que eu vivo reflexão? Como é que eu consigo refletir? Refletir nada mais é do que meditar, querido. Talvez você possa dizer para mim assim: pastor, eu não sei meditar. Ah, você sabe sim. Eu vou provar para você que você sabe meditar. Você pode dizer para mim assim: pastor, meditar para mim é uma coisa difícil, aliás, eu nunca experimentei isso. Mentira, você já medita já. Quer ver uma prova fácil de que você medita? Quando você está preocupado. Quando a gente se preocupa, a gente coloca um pensamento e fica nele. 1, 2, 3. Só que isso é meditação negativa. Você está aqui ainda? Então você sabe meditar. Porque meditar, olhe para mim, nada mais é do que a gente diminuir o ritmo do tempo. O suficiente para ouvirmos a Deus. Você sabia que, e eu não tenho dúvida quanto a isso, que uma das maiores oposições que Satanás tem feito a nós, querido, é literalmente no meu tempo de relacionamento com Deus. Há 3 coisas que eu entendo que ele interfere em nossa vida. Primeiro, barulho. Segundo, multidão. Terceiro, pressa. Essas 3 coisinhas a gente sempre tem como desculpa para não ter tempo com Deus: barulho, multidão e pressa. Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: felizes, diga feliz, meu amado. Felizes, diz a Bíblia, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo.
chave para crescer, chave para a gente vencer essas coisas horrendas que nós estamos enfrentando, raiz profunda. Isso se tem quando a gente vivencia meditação. Eu preciso gastar tempo com as coisas de Deus. Você está aqui ainda? Salmo 119, versículo 11 diz assim: tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Penso nelas muitas vezes para não pecar contra ti. Olha para mim. Se você consegue meditar através da preocupação, porque você coloca este assunto, essa questão tantas vezes na tua cabeça, ora, então eu posso colocar um versículo bíblico na minha cabeça e ficar nele todo o tempo. Posso? É uma questão de decisão. Tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Penso nelas muitas vezes para não pecar contra ti. A Bíblia está dizendo que quando eu tomo a palavra dele e torno ela repetitiva na minha mente, ela me traz o poder de não pecar. Amém? E por último, oração. Essa é a maneira como a gente se conecta com Deus. Há muita coisa que eu e você não podemos, mas Deus pode. O poder que eu preciso para vencer essa situação, ela vem de Deus, o Pai. A Bíblia diz, meu querido, que Deus, Ele é Pai, Ele cuida dos seus filhos. Sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que eu tenho como necessidade, o Pai me supre. Você tem dificuldade financeira? Você tem necessidade de acertar sua vida em família? Você tem necessidade emocional, espiritual? Você tem necessidade física? Deus pode trazer o que precisamos. Como anda o teu tempo de busca ao Senhor? Como anda o teu tempo de conversa com o Todo-Poderoso? É nessa conexão, é nessa ligação com Deus, que somos capazes de ter poder suficiente para não cair. Amém?